dois, três, gravando. Olá, pessoal, tudo bem? Professor Léo aqui na área, mais um episódio de Novamente, hoje com uma convidada super especial, professora Carla Marcolin, professora da FAGEM, doutora em administração, coordenadora do LIA, professora que tem estudos aí publicados sobre inteligência artificial, e ela veio falar pra gente um pouquinho disso, né? Esse tema aí que é tão... a gente tem falado bastante. A inteligência artificial na educação parece algo que é novo, que chegou ontem, mas que já está nas nossas vidas aí de várias formas. Professora Carla, seja bem-vinda, obrigado por estar aqui junto com a gente, falando um pouquinho sobre esse tema que tá tão em alta. Obrigada pelo convite. Legal. Professora, parece que a inteligência artificial chegou ontem nas nossas vidas, e a gente sabe que não é bem assim, né? Pelo contrário, assim, e aí fica até essa discussão de, poxa, vai utilizar a inteligência artificial, não vai? Será que meu filho deve usar? Será que eu devo usar? E as pessoas às vezes nem sabem que elas já estão usando isso no dia a dia, né? Quando usam um streaming de vídeo, um streaming de áudio, né? Quando você está mexendo no celular, você já está ali utilizando da inteligência artificial. É isso mesmo? Perfeito, Léo. Eu costumo conversar quando a gente fala sobre inteligência artificial que, na verdade, os primeiros algoritmos, os primeiros desenvolvimentos são dos anos 40, dos anos 60 e mais recentemente, nos anos 2000, a gente teve algum avanço. A parte matemática estrutural da inteligência artificial existe há muitas décadas. A diferença é que agora a gente tem computador com processamento adequado e volume de dados para rodar isso. Mas muito lá atrás, quem começou a usar o e-mail provavelmente lembra do classificador de spam, por exemplo. O classificador de spam é uma das IAs mais antigas que a gente usa e que vem melhorando ao longo do tempo. Então, sim, a gente já está convivendo com as inteligências artificiais há muito, muito tempo. A grande novidade agora é que elas estão mais populares pelas inteligências artificiais generativas, porque a gente consegue conversar com a máquina na nossa linguagem. E isso é uma inovação dessa nossa década aqui. Legal. No podcast passado, eu estava falando com a professora Ju sobre a questão da tecnologia, da educação digital, e a gente também trouxe essa mesma linha de que, né, a gente tem algumas coisas que são novidades, como é próprio da tecnologia, mas que isso já existe, já vem sendo desenvolvido. Então, assim, igual você falou, se a inteligência artificial já faz parte hoje, né, a gente já está utilizando, quer dizer, acho que o que a gente precisa pensar é como utilizar agora essa inteligência artificial na educação. Como que a gente pode ajudar nossos alunos a utilizarem uma inteligência artificial que eles também já estão usando. Então a gente tem a plataforma nossa que já utiliza da inteligência artificial. Então, a gente tem, né, vamos dizer, a grande vedete, o chat GPT, né? Que todo mundo, nossa, o chat GPT vai acabar com a vida de todo mundo, né? Então, enfim, né, quem viu o Exterminador do Futuro ainda tem alguma razão em relação a falar isso, mas o restante ainda não sabe o que vai acontecer. Mas como é que você acha que a gente pode ajudar, né, trabalhar isso? Eu sei que isso é um tema bem complexo, mas como é que você acha que isso... Você acha que pode ajudar, não pode ajudar a gente ensinar os alunos a trabalharem, por exemplo, com a inteligência artificial no dia a dia delas? Elas já estão usando, mas a gente ensiná-las a usar pode fazer bastante diferença? Eu acredito que sim. Um primeiro ponto relevante é que as inteligências artificiais generativas, como o ChatGPT, atravessaram todas as organizações, todas as esferas da sociedade. Então, a gente excluir de um processo educacional uma inteligência artificial que é tão relevante para a formação inteira, a vida adulta inteira de um estudante, é muito perigoso. Quanto mais ele puder usar, mais ele vai conseguir ficar consciente dos limites e das possibilidades. Agora, é claro que é preciso de um acompanhamento educacional. Como usar essa IA? Uma inteligência artificial generativa, ela não tem raciocínio, ela não tem reflexão nem pensamento. Apesar do nome ser inteligência artificial, ela não tem nada de inteligente. Ela é uma reprodutora. Alguns autores, inclusive, chamam ela de papagaio de probabilidades. Porque é tal qual um papagaio. Ela só reproduz textos que ela aprendeu. É verdade que ela reproduz numa linguagem muito sedutora, muito atraente, realmente parece um ser humano falando, mas não é. E a gente percebe isso no momento que ela comete alguns erros e sabendo que ela pode, o termo técnico que a gente usa para isso, alucinar.
ou acabar colocando coisas incorretas. Mas não significa que ela não seja muito importante para os processos educacionais. Então, poder usar ela, mas usar com bastante consciência que ela não está raciocinando, e sim ela é um apoio, um suporte para qualquer tipo de estudo, é o mais relevante para mim. Ensinar a usar. Talvez esse seja um grande papel hoje educacional que a gente tem com os nossos estudantes, um compromisso com os estudantes em todos os níveis, é ensinar eles a usar a inteligência artificial. Eu percebo, professora, que a inteligência artificial ela ajuda bastante até na questão da produtividade, né? Os meninos, quando eles têm acesso à inteligência artificial e eles sabem ali, igual você falou, a gente pode explorar com eles a questão de como fazer as perguntas, né? Algo que a gente já vem com a tecnologia ali, com o começo da internet, mas assim, com a IA, como ela tem essa resposta que você falou, parece que fica mais interessante. Então, que perguntas que eu posso fazer para obter respostas que vão me ajudar, por exemplo, a estudar para uma prova? Ou um fato, né, nos trabalhos de Nova NASA, né, os alunos desenvolvem projetos, e esses projetos muitas vezes têm critérios. Então, muitas vezes, eles treinam a inteligência artificial Isso. a partir daqueles critérios, o trabalho que eu estou fazendo, o que, que eu estou efetivamente entregando. Né? Então, assim, eu acho que nesse formato a gente consegue fazer com que eles vão para um nível maior de aprendizagem. É isso mesmo? É, perfeito. Esse é o melhor ciclo que a gente pode fazer. Iniciar colocando materiais na inteligência artificial. Não deixar que ela inicie para nós, colocar um tópico e pedir para ela desenvolver. A gente tem que fazer um movimento contrário. A gente alimentar ela com os tópicos já desenvolvidos, seja o material do professor, seja o próprio estudante que desenvolveu o seu material de estudo, e a partir desse material trabalhar com ela. A gente pode trabalhar com a IA mais ou menos de 3 formas, que é a automação completa, então ela faz tudo. É o que a gente chama de aumentação ou augmented, em que ela me apoia em alguma tarefa. E o último nível é em que eu e ela trabalhamos juntos em uma única tarefa. Né? Esse é a combinação maior entre IA e ser humano. E esse aqui é o que os estudos mostram que tem o melhor resultado. Então, não é colocar tudo para ela fazer ou colocar tudo para o humano fazer e ela me apoiar um pouco, mas sim trabalharem juntos em processos cognitivos mesmo, em processos de aprendizagem. Agora, é muito relevante que a gente explique para ela antes. Eu gosto de falar, às vezes, para alguns alunos que a IA é como se fosse aquele seu colega que não veio na aula passada, que não pegou a matéria, que não assistiu a aula do professor, ou que está chegando agora. Ela é um colega que não sabe tudo. Você precisa dizer para ela, contar para ela um pedaço do material e especificamente mostrar um material que de preferência não tenha sido produzido por inteligência artificial, um material original. A partir daí ela vai conseguir te usar, você vai conseguir usar ela, ela vai conseguir te ajudar de uma maneira muito melhor. E sobre a pergunta, que é o que a gente chama de prompt, né? Então, o que a gente insere lá na IA, quanto mais, melhor. Então, quanto mais a gente conseguir explicar para ela o que a gente quer, quanto mais dar os critérios, como tu comentou, quanto mais explicar a tarefa, quanto mais explicar quem você é, quem você quer que ela seja. Então, imagine que você é um pesquisador, imagine que você é um estudante desenvolvendo um trabalho X dentro dessa temática, com relação a esse ano do ensino. Quanto mais coisas a gente colocar, mais contexto a gente dá. Porque, se tu me permite, eu juro que é um pedacinho técnico bem pequeno, como uma IA generativa funciona. Ela trabalha em um espaço semântico matemático de palavras. Quanto mais palavras eu dou para ela, melhor ela se posiciona nesse espaço semântico para te explicar outras palavras. Então é como se eu direcionasse ela no mundo de informação que ela aprendeu, eu direcionasse ela para ela me ajudar. O prompt e a gente ir usando o mesmo chat, uma mesma janela para falar de um determinado assunto, ajuda na cadeia de pensamento dela. E é exatamente esse o nome que a gente usa na literatura, o chain of thought. Então, a cadeia de pensamento fica melhor quanto mais informação eu dou. Agora, quero trocar de assunto, mas estou dentro do chat GPT? Troca de janela, porque senão ela vai confundir os assuntos. Ela não tem essa habilidade humana de trocar. Então, assim, às vezes, se tem alguns amigos conversando, eu, quando estou conversando com as minhas amigas, a gente começa falando de política, de repente está falando de moda, de repente está falando de fofoca, de repente está falando de alimentação, família, e volta para política. O ser humano faz isso muito bem. A IA não consegue fazer isso.
Ela precisa de uma linha bem estruturada de pensamento. Vai trocar de assunto com ela, troca de janela, por favor. Carla, ó, excelente dica, nossa, fantástico. A gente está tendo praticamente uma aula aqui, né? E muita coisa que você falou, assim, eu exponho, não com essa clareza toda para os meus alunos, mas eu acho fantástico isso. E eu, particularmente, eu vejo, poxa, antigamente, né, os alunos também, né, a gente estudando, você lia e não tinha troca, né? A troca era no máximo mental, né? Eu Isso. trocava comigo mesmo ali e pronto. Quer dizer, hoje eu leio um texto e aí eu vou trocar com o ChatGPT, por exemplo, ou com outras inteligências, né? Informações sobre aquele texto. Então, quer dizer, o meu nível de aprendizagem ele vai para uma outra camada, não é? É, perfeito. Agora, você vê a importância de ler o texto antes. Sim. Porque se você não lê, se você só coloca no chat GPT, e eu sei que muitas vezes isso é feito, a gente sabe disso, Não, né, os como meus alunos professora. não, mas eu já ouvi falar que isso acontece Parece mesmo. que tem alunos que fazem. Parece, eu já vi falar, Ouvi vi no falar. YouTube isso. O que acontece? A IA pode muito bem te dar informações ou foco daquela informação que não é o que você quer, não é o que você está procurando, ou até mesmo está incorreto. Por mais que você coloque o texto para ela, lembra, ela está naquele espaço de palavras, ela vai posicionar aquele texto em um determinado espaço de palavras. E tem coisas ali no texto que eventualmente ela não vai capturar. E eu nem estou falando só, por exemplo, tem uma imagem e aí ela não consegue detectar porque ela leu o PDF, só leu as palavras. Mas às vezes ela não consegue pela nuance do texto. E a gente tem que explicar, a gente tem que colocar. Documentos muito grandes, se eu posso dar essa dica também, não funcionam muito bem. É verdade. Hoje, a maior parte das IAs tem uma limitação na capacidade de token. Token é um pedacinho de uma palavra, é como uma IA processa as palavras. Então, token pode ser uma palavra inteira, se ela for curta, ou pedacinhos de palavras. Ela tem uma limitação na capacidade de token que ela processa. Então, se você der um documento muito grande, ou um conjunto de slides, por exemplo, muito grande, ela não vai conseguir resumir. Mas, detalhe, ela não vai te falar que ela não conseguiu resumir tudo. Ela vai dizer que ela resumiu. Não, ali falta humildade. Aqui está o conteúdo inteiro. Humildade é uma coisa que a inteligência artificial não aprendeu ainda. Talvez os humanos não tenham o suficiente, não ensinaram para ela. Então, ela não vai te contar que ela não fez a leitura completa. E você vai ter que dizer, e acho que às vezes vocês já passaram por essa experiência, ela fala assim, é mesmo, me desculpe, não vi. Ela é boa de pedir desculpa, isso ela aprendeu. Excelente. Mas se você não indicar para ela não vai fazer essa indicação. Eu gosto de falar essa frase assim, é uma ferramenta que nunca fala não sei, não sabe o limite da própria ignorância. É verdade, olha. Então, ela não sabe o quanto ela não sabe. E isso, quem tem que saber é o usuário, é a gente. E até por isso é importante a gente ter esses cuidados, né, que você está falando, assim, no sentido de muitas vezes pegar e copiar coisas do chat e colocar como respostas, esse tipo de coisa, que é a questão do plágio, né? Eu acho que isso também afeta demais e joga muito contra, né? Os desafios que a gente também precisa enfrentar, e eu acho que até por isso que a gente precisa usar dentro da escola, né? A gente precisa, porque para mostrar que isso é plágio, que não funciona assim, como é que pode ser utilizado? Exato. Vamos lembrar sempre que plágio, cópia, cola, sempre existiu. Antes das inteligências artificiais, a gente já tinha esses processos. Então, não é que a inteligência artificial está colocando agora uma forma de trapaça, porque algumas formas de trapaça sempre foram tentadas, antigas, né? Mas o que acontece? A gente tem não só o fato de se preocupar em que o aluno realmente faça o processo cognitivo, como também, se ele não fizer, se a gente terceirizar tudo para as IAs, não vai aprender. E já tem estudo mostrando declínio cognitivo com excesso do uso de IA. Então, a gente tem que balançar isso. Como a gente faz isso? Não é não usando, mas é sempre começando o estudo ou começando pelo nosso material e não começando por ela. Eu não posso pedir para ela me explicar um assunto. Não posso. A inteligência artificial generativa, nenhuma das que a gente tem aí. Hoje, né? ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Copilot. E amanhã essa minha lista já está defasada, porque vai aparecer outra, né? Nenhuma delas, nenhum LLM, o modelo não é desenvolvido para ser fonte de informação, fonte de conhecimento. Ela não é fonte.
Ela faz busca na web, ela te ajuda com algumas coisas, mas ela não é fonte, ela é um gerador de linguagem. Ela é uma inteligência artificial generativa. Ela gera linguagem e ela gera uma forma da gente conversar com o computador na nossa linguagem, que esse sempre foi o grande objetivo, né? Diminuir esse gap que a gente tem para o uso do computador, para o uso da tecnologia. Hoje a gente diminuiu muito. Então, mesmo que eu não saiba de código, eu consigo conversar com o computador e pedir coisas bem sofisticadas. Mas ela não é fonte e nem nunca vai ser. Não é essa a ideia desse tipo de modelo. Isso aí amplia o que a gente falou, inclusive, no episódio passado, de educação digital, né? Da questão do pensamento computacional, né? Porque isso facilitou demais esse pensamento nosso, de como que o computador funciona, de como que a IA funciona. Então, quer dizer, isso, qualquer formação que nossos alunos vão escolher, qualquer graduação, eles vão utilizar de análise de dados, né? Eles vão utilizar de modelos que eles vão precisar programar alguma coisa. E essa programação ficou muito mais fácil. O próprio ChatGPT faz isso de uma forma muito mais facilitada para todo mundo, né? Então, assim, eu acho que nesse contexto todo, né, a gente pode pegar que, né, melhorou personalização, aumentou a inclusão, ampliou a capacidade de aprendizagem. Então, assim, no fim, a gente precisa utilizar isso, porque, igual você disse, se proibir, a gente está proibindo de algo que está acontecendo no mundo e que vai acabar utilizando errado, né? Então, é melhor a gente assumir esse papel, né? E aí acho que até muda um pouco o papel do professor, né? Porque ele vai precisar ser um professor que muito mais atua ali em proporcionar conteúdos, proporcionar. Eu não posso mais fazer uma atividade sabendo que ele vai utilizar o chat GPT, que era igual a que eu tinha antes, onde ele só lia um livro, né? Eu tenho que mudar toda essa minha habilidade também de professor em sala de aula, por exemplo. Perfeito. A capacitação de quem está educando é muito relevante nesse cenário novo. A gente fez uma pesquisa recente com mais de uma centena de professores ao redor do mundo. E muitos deles colocaram para a gente teve professores de mais de 50 países que responderam as nossas questões. E muitos deles colocaram que é importante fazer parte da avaliação o bom uso da IA. A capacitação de conseguir usar a IA para resolver um problema. Então, modelar um problema, que, aliás, a própria IA pode ajudar o professor nisso, Sim, porque a IA é excelente em adaptação, acessibilidade de conteúdo, mas é conseguir modelar um conteúdo e que um aluno faça um processo cognitivo com o apoio, com o uso da IA, e que isso possa ser um objeto de avaliação também, um objeto de aprendizagem. Então, ele sabe usar bem, sabe usar com consciência. Quem souber usar bem é como você falou, todas as profissões vão precisar. Ah, mas eu estou pensando em... Vai usar a IA. Não, eu não consigo imaginar hoje qualquer uma das formações em que a inteligência artificial não atravesse de alguma forma as organizações públicas, privadas, terceiro setor, indústria, saúde, em todos os lugares a gente vai ter. Então, ter uma formação sólida, né, ter consciência o que ela pode ou não pode fazer, vai fazer com que o estudante fique muito melhor preparado para qualquer carreira que ele for escolher. E aí é super relevante mesmo o papel do professor nessa jornada, né? Que o professor possa ser aí um bom mediador e que ele consiga também, ele próprio utilizando a inteligência artificial, guiar bem os estudantes nesse caminho. Nossa, esse é um assunto, né? Depender de nós dois, a gente fica aqui muito tempo, né, Carla? Mas assim, eu vi, você falou essa questão do professor, a gente está caminhando para o final já, para concluir, e eu vi falando, inclusive, que é uma das profissões do futuro, né? Saiu agora, teve, né, o relatório do trabalho, né, do Fórum Econômico Do Fórum Mundial, Econômico, é isso. e ele falando justamente isso, né? E para mim fez total sentido. Eu sempre achei isso, né? Que a gente ouve aquelas coisas, vai acabar com profissão, não sei o quê. Fala, não, tem nada disso, né? Quer dizer, a questão é essa adaptação à tecnologia e eu acho que o professor ele se tornou ainda mais relevante agora a partir da inteligência artificial e da utilização dela na educação. Você também vê isso, cara? Exato. O professor, ele é um especialista dentro da sua temática. Ele sempre vai ser. Ele é uma pessoa que já se mantém atualizado na sua temática, tem uma formação, uma base sólida. Como especialista na temática, ele é a melhor pessoa para ensinar a usar a inteligência artificial na matéria ou no conteúdo X. Ele é perfeito para isso, porque ele tem uma capacidade de determinar o que está certo e está errado, uma capacidade de guiar, de entender onde a IA ajuda mais, onde tem coisas que precisam ser aprendidas de outra forma. E é muito difícil a gente substituir o professor. Porque, de novo, a IA, além de não ser fonte, ela é uma ferramenta que
sempre vai dizer o que a gente quer escutar muitas vezes, dependendo do que a gente perguntar. Ela é sempre educada, ela é sempre solícita, ela sempre fala: me desculpe, você tem razão, você tá certo, mesmo que você não esteja certo. É. Ela é uma ferramenta de geração de linguagem. E o professor, como especialista no seu tema, é um professor de qualquer nível, de qualquer área, em qualquer atuação. Como especialista, é a melhor pessoa para mostrar para o estudante: olha, nessa temática aqui, a IA serve muito bem desse jeito. Esse jeito aqui, ela não consegue, não vai conseguir, não tem capacidade de te guiar. E ela pode sim, eu acredito que ela é uma grande aliada no processo aí para ajudar o professor a melhor preparar os estudantes dentro da sua área. A gente ainda vai ter que ter outras conversas dessa, porque eu acho que, né, esse processo de aprendizagem ele vai mudar, né? A educação está Isso, se transformando, a gente viu isso mudar em todos os mercados, isso. e a gente também está se transformando, a gente vai precisar entender isso um pouco mais e conversar mais sobre isso, é fato. Mas assim, o que hoje, né, o pessoal que viu, né, um pai, uma mãe, ou mesmo um aluno, né, que está vendo isso, que ele fala assim, não, eu quero estudar um pouco mais sobre IA, como é que eu posso ir atrás, o que eu posso fazer, aonde que materiais, onde que eu posso conseguir, a gente peguei de surpresa aqui, né, mas assim, algumas dicas que você pode dar, inclusive de textos seus também, não tem problema, de onde eles podem conseguir mais informações sobre isso, né, estudar mais um pouquinho, acho que todo mundo ficou bem antenado, falou, pô, eu acho que dá, né, professores que estão vendo É, também, falaram, não, acho que isso aqui é isso, legal, dá para eu isso. buscar mais coisas. Acho que um ponto interessante é começar com uma lógica de linguagem de programação. É uma coisa que eu sempre Ah, gosto de indicar. Não precisa especificamente conhecer uma linguagem profundamente, até porque hoje está bem mais fácil a gente programar. Mas entender a lógica de como um computador funciona, como ele processa as informações, que é uma lógica mais voltada para dados, né, de uma análise de dados, como a gente organiza as nossas informações em tabelas. Um computador, muita gente não sabe disso, ele não processa texto. Quando a gente entrega texto para ele, o que ele processa é uma matriz de números. Então, como essa matriz de números se organiza, como ele entende essa informação, eu acho que esse é o melhor lugar para começar a entender como uma IA funciona. E é claro, quanto mais a gente sabe disso, melhor a gente se comunica com uma IA. É como o Google, né? A gente foi aprendendo ao longo do tempo a como se comunicar com o Google. E quem mais conhecia de computação conseguiu fazer isso antes. Então, entender um pouco de lógica de programação, eu acho que é um bom caminho. A gente tem excelentes cursos, MOOCs, gratuitos, voltados para todas as idades. Tem cursos específicos para idades diferentes em lógica de programação e linguagem. Então, eu acho que esse é um caminho bacana. E, claro, a gente tem o LIA, né? O Laboratório de Inteligência Artificial Aplicada, lá na FAGEI, na UFO, que está aberto, lia2.com.br, se dá para aí, fazer ó. o jabá. É. Pode entrar lá, se inscrever, ver os nossos projetos, a gente faz encontro de código, né? É aberto para toda a comunidade. A gente faz discussão crítica sobre a inteligência artificial, porque não é só usar, entender o que tem por trás, mas também os impactos, as influências, como isso vai mudando as organizações, e todo mundo está mais do que convidado para participar. Depois eu vou pegar com a professora, vai ficar na descrição, vou colocar os links para vocês poderem acessar. E assim, todo mundo que viu, tenho certeza que amou, adorou, né? Eu, particularmente, toda vez que falo com a professora Carla, fico assim, em choque, né? Com tanta coisa que eu preciso aprender ainda. Mas assim, professora, obrigado, foi excelente nossa conversa. Acho que a gente já pode marcar novos papos, porque falar sobre inteligência artificial, um tema que está tão em alta e que tem tanto impacto nas nossas vidas, é fundamental. Trazer clareza, né, para algo que muitas vezes quer ser proibido, quer vamos acabar, isso não é assim, isso vai acabar com outras coisas, não. A gente trazer clareza, acho que esse é o papel da educação, é ensinar, e eu acho que a gente está aqui para isso. Obrigado, viu? Obrigada, Léo. E lembrar que inteligência artificial é um assunto de todo mundo, não é um assunto de um reduto específico da área do conhecimento. Então, todo mundo tem que ser incluído nesse assunto mesmo. É isso mesmo. Pessoal, até o próximo e novamente. Tchau para vocês. Tchau, tchau.